Olá, irmãs, a paz do Senhor. Hoje, 12 de abril, nós estamos no 12º dia do nosso propósito da caminhada de oração. Como essa semana que antecede a Páscoa, estamos falando mais sobre Jesus e quem é Jesus, né? O que ele representa para nós. Então, ontem falei sobre Jesus ser o pão da vida e hoje eu quero falar sobre ele ser a água da vida. Tem 2 capítulos em João que falam um pouco sobre isso. No capítulo 4, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, no versículo 13 e 14, que ele disse: Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, jorrará dele uma vida eterna. E João 7, 37 e 38, Jesus levanta-se e disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz as Escrituras, o seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, se você observar, começar a ler a palavra e começar a observar que Jesus é o pão da vida, que Jesus é a água da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus representa tantas coisas que, na verdade, é tudo o que precisamos para ter uma vida saudável, estruturada, equilibrada em todos os sentidos, seja ela espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Nosso Jesus, ele é maravilhoso e a gente não vai descobrir nunca 100% de uma vez só tudo que ele é. Nós ainda, quando chegarmos na eternidade, passaremos a eternidade e eternidade conhecendo as insondáveis maravilhas que é nosso Deus, né? Então, nesta manhã de quarta-feira, nesse dia, eu quero falar desse Jesus que é a água da vida. Nós precisamos da água, né? Assim como eu estava falando ontem do pão, que ele é representado em várias culturas, né? É como se fosse a comida principal em todas as culturas, isso antigamente. Hoje, é lógico, tem vários pratos, mas ele era a comida que representava, estava presente em todas as refeições, né? E a água, a mesma coisa. Se nós estudarmos sobre a água, né, comprovado cientificamente que o indivíduo não pode ficar mais de 3 dias sem água, e então é uma importância vital para a nossa vida a água. Não só na nossa vida, mas no planeta, né? É necessário para todo o planeta ter vida, para todo ser que respira ter vida, né? As plantações, os animais, tudo. Então, é, que nós possamos beber dessa água da vida. Eu quero aproveitar e incentivar muitas de nós, as mulheres, tem muitas mulheres que não tomam água naturalmente. E talvez muito dos problemas que a pessoa está tendo, irritabilidade, prisão de ventre, às vezes inchaço, é a falta da água. Eu conheço muitas pessoas que não tomam água. E, e a gente tem que aprender a equilibrar o nosso corpo com a nossa alma, com o nosso espírito. Se nós não estamos tomando a água que nós estamos vendo, que está ali na a nossa altura, que a gente pode pegar a qualquer momento, será se a gente está tomando a água espiritual que a gente não vê? Que você vai ter que crer, que você vai ter que ler, que você vai ter que buscar? A nossa vida, ela é reflexo do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo aqui. Esse mundo aqui é o reflexo do espiritual. Então, igual eu comentei em um outro devocional, que aquela pregadora Joyce Meyer falando um dia, estava vendo ela falar sobre vários assuntos e ela disse, ela estava falando sobre a pessoa colocar a vida em ordem. E ela falou, às vezes a vida da pessoa está um caos e ela não sabe por quê, e ela não sabe nem por onde começar. E ela disse, talvez você está precisando beber mais água e dormir. E se você fizer isso por algum tempo, a sua vida vai começar a alinhar, porque você vai perder o seu nervosismo, o seu estresse, vai começar a enxergar as coisas com mais clareza, porque quando a gente não dorme, a gente começa a não ter clareza, né, nos pensamentos. E aí ela falou isso, eu achei tão interessante, ela falando, às vezes a pessoa fica lá, ai, irmã, ora por mim, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, ora por mim. Aí ela falou,
Se você fizer, talvez você está precisando disso. Então, nós temos que avaliar a nossa vida e colocar o que que eu preciso. E o pão da vida e a água da vida e todos os outros simbolismo que Jesus representa, nós precisamos dele todos os dias. É vital, é de total importância para o nosso bem-estar, né? Então, que a gente venha beber da água da vida. Agora, outra coisa que eu quero me deter um pouco é sobre. Nesse versículo fala que quem beber de Jesus, se você começar a ter esse hábito, vai fluir rios de água viva de dentro de você. E eu confesso que há muitos anos, quando eu era mais nova, que eu ouvi essa mensagem, antigamente os pregadores pregavam-se muito mais sobre Jesus, e quando eu era mais nova, eu ouvia isso e eu falava, o que será que é isso, né, de fluir rios de água viva? E hoje, depois de buscar mais e semear mais, eu entendi que o que é fluir rios de água viva de dentro de você? É fluir vida, é fluir a palavra de Deus, é fluir o amor de Deus, é fluir perdão, é fluir a essência do Criador. Só que essa essência, ela só flui se você botar para dentro. Não tem como fluir rios de água viva de uma cisterna suja, de uma cisterna seca, de uma cisterna oca. Então, se você quer que fluir rios de água viva, coloque para dentro a água da vida, a água viva, porque ela é uma água viva e ela jorra e ela faz um ciclo, ela se renova, é interessante que quanto mais você dá as coisas de Deus, quanto mais você busca, mais ele gera dentro do seu espírito. É uma multiplicação. E então eu deixo essa pergunta nesta manhã: o que tem fluído de dentro de você? Nós mulheres somos um turbilhão de emoções. E eu tenho encontrado mulheres que, sinceramente, eu fico estremecida de temor de ver o que sai da boca de certas mulheres. Tanta ira, tanta amargura, tanta maldição. Logo, nós que somos chamadas adjuntora e somos parceira de Deus para gerar vida. E muitas têm sido usadas como canal de morte. Avalie o que tem jorrado da sua boca. Se não tem jorrado vida, com certeza é porque vocês não têm tomado da água da vida, porque nós não temos tomado da água da vida, né? Então, que nós venhamos a buscar isso, a beber dessa água todos os dias. Eu até dou uma dica de simbolicamente, né? Não é uma superstição, mas quando você for tomar água mesmo, abençoa aquela água, Senhor. Estou tomando água natural, mas me ensina a tomar a água da vida. Porque a tua água, quando ela entrar, ela vai me nutrir, ela vai correr por lugares secos da minha alma, ela vai restaurar a minha vida, ela vai trazer viço para a minha vida, né? Talvez tem pessoas que às vezes a gente olha assim, tá tão seco, tão sem brilho, e a água, ela tem esse poder, né, de trazer brilho para nossa pele, para o cabelo. E eu tô falando espiritualmente, tá, mas eu tô fazendo um paralelo. E aí, às vezes, a pessoa está sem brilho. Por quê? Porque está faltando a água da vida, né? Correr, gerar mais sangue, gerar vida. Jesus é vida, irmãos. Então, coma dessa vida, desfruta dessa vida. Não seja um cristão por ser, porque é conveniente ser cristão. Não, descubra nesse Deus maravilhoso todos os dias algo bom. Faça disso uma disciplina, porque é através da disciplina que vem o entendimento, igual eu estou falando aqui. Passei anos ouvindo essa mensagem e eu não compreendia 100%. Achava bacana, vai fluir rios de água viva. Mas só no momento que eu comecei a viver esse rio de água viva é que eu realmente compreendi. Falei, é isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. O que que é rio de água viva fluindo? Você imagina se você fosse convidado para ministrar uma palavra agora, de última hora. Alguém te chamou na sua igreja, numa célula, e você de repente olhasse para você e falasse: o que que eu vou falar? E ficasse meio perdido. O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Talvez por falta de experiência, isso pode acontecer. Mas vamos supor que você já é um cristão de caminhadas, mas você não sabe o que falar. Outro dia o Senhor estava me falando isso. Quando nós
ficamos um pouco perdidos e não temos o que falar, é porque não temos comido do pão da vida, não temos bebido da água da vida. Porque se você comer do pão da vida, da água da vida, você vai ter confusão do que falar. Você fala, meu Deus, o Senhor tem falado tanto que agora eu não sei nem para que lado eu atiro. Me dê direção para falar aquilo que realmente o Senhor quer. E aí vem a direção. Então, nós temos que ter essa fonte que jorra. Essa fonte que jorra. Se uma pessoa, sabe, chegou uma pessoa com um problema, é, a água da vida vai jorrar. Chegou uma pessoa com tristeza, sua água da vida vai jorrar. Então vai fluir o rio de água viva e vai sair pela tua boca. É pela tua boca, é do seu ventre que flui esse rio de água viva. O que que é o ventre? É o espírito. E o espírito, ele é vida. Então, se tem fluído morte, se tem fluído palavras negativas, se tem fluído palavras onde a gente mata os sonhos do outro, o outro está contando um sonho, e você, mas isso não dá certo, não. Isso aí eu já fiz. A gente está fluindo, não está fluindo o rio de água viva. Nós não temos que ser otimista não, nós temos que falar do Senhor, né? Talvez a gente nem crê naquilo, mas o Espírito vai fluir, vai falar, abençoa, deixa aí, né? Vamos gerar vida. Não, nós não estamos caminhando para colocar as pessoas para baixo, mas caminhando para levantar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, bebam da água da vida e bebam da água natural também, que é uma das maravilhas que Deus criou para nós. Que nós venhamos a ser grato nas coisas, né? Cada vez que nós pegarmos um pão, aonde que a gente gosta de comer pão, brasileiro tem essa cultura, a gente lembrar de Jesus, Senhor, tu és o pão da vida. Para terminar, uma outra coisinha que eu queria falar, quando Jesus falou essa primeira palavra, que ele era a água da vida, ele estava lidando com uma mulher completamente cheia de conflito, né? Que já estava ali no seu quinto marido. Uma pessoa que tem 5 maridos, já teve 5 maridos, tem algum conflito, né? É uma pessoa, às vezes, que está impaciente, que está sofrendo pela vida, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas tem algum conflito. E mesmo que não foi culpa dela, o divórcio, a tristeza que vem, o desgaste que vem sobre ela, vai gerando conflito nela. E Jesus, o que que ele ofereceu para ela? Né? Ele não ofereceu, ó, eu vou te fazer com que esse último casamento vai ser perfeito, vai ser o príncipe e você vai ser a princesa e acabou. Não, eu sou a água da vida, beba de mim. Então é nele que está todas as fontes que nós precisamos. Às vezes, irmãos, vocês podem pensar, nossa, essa mulher fala, parece fácil, né? Será que ela vive tudo isso mesmo? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou falando da palavra e a palavra dele não volta vazia. Eu não estou falando da minha vida e nem dos meus conselhos. Eu estou falando da palavra e a palavra dele é real e viva. E todos que provam, experimentam realmente. Então, se você, qualquer coisa que eu falar, você não crer, você achar que tá fora do que você acha, fora do que você vive, fora do que você pensa, fora do que você vê, busque em Deus, fala, Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver. Porque a gente tem que querer. Se a gente não quiser, nunca nós vamos provar. Porque Deus não dá pérola aos porcos. Deus não faz nada que a gente não queira. Quando a gente vai num culto que não desceu o Espírito Santo, que não teve uma manifestação, você sabe o que que faltou? Faltou a gente querer. Faltou a gente desejar mais. Porque ele é muito educado, ele não é intruso, ele não vem de qualquer maneira. Nós temos que criar um ambiente de glória para ele vir. Ele tem que ser desejado. Então, deseje as coisas de Deus. E tenha paciência, porque às vezes não é desejando um dia que vai acontecer. Não é, às vezes, bebendo um copinho de água da vida que vai fluir o rio. Porque, de repente, nós estamos falando de um deserto e a pessoa começa a beber um copinho e no outro dia fala: aquela mulher falou que fluía rio de água viva, fluiu nada, eu não vou largar isso aí para lá. Não, ele tem que ser, tem que regar aquele deserto, colocar as coisas em ordem. É um processo muito longo a nossa vida espiritual, tá bom? Então, tenha um bom dia e vamos firme.